Essa suposta unidade é um golpe de propaganda. Achei mais impressionante, né? Estou aqui olhando meu WhatsApp, estão aqui Metrópolis e Globo e etc. Todo mundo me perguntando, não, agora, depois do voto do Fux, o que vocês farão em Washington, etc. Eu falo, o voto do Fux não muda a postura de Washington. O Fux que está dando razão para Washington, não o contrário. Washington não vai mudar a sua posição por causa do voto do Fux. Então, não há uma mudança nessa direção. A mudança principal que acontece no Brasil. Porque a forma que o ministro Fux conduziu o seu voto, ela não pode ser, houve quem disse, né, até em relação ao que o João Gabriel está dizendo, o ministro Fux não fez o seu voto dessa forma porque ele estava com medo de ser sancionado. Ora, pode até, eu acho que todos devem ter medo de ser sancionado, mas é óbvio que eu antecipei a postura do ministro Fux, é óbvio que o ministro Fux não foi sancionado juntamente com 8 dos seus colegas, porque já se sabia que ele tinha uma posição distinta. E não o inverso. Ora, senão ele teria sido sancionado naquele momento. Mas ele já vinha demonstrando o desconforto dentro do tribunal. E o que o ministro Fux, no final das contas, fez foi muito além do que qualquer pessoa deveria ter feito. Então há uma confusão entre causa e efeito. Não, a causa do voto do ministro Fux não foi o medo dele ter sido sancionado. Ele não foi sancionado porque tem uma divergência de visão que nós já conhecíamos diante dos seus colegas no tribunal. E por isso que ele foi muito além. Caso ele simplesmente tivesse medo de ser sancionado, ele podia ter dado um voto curto pela não condenação do presidente Bolsonaro, se isentava. Mas ele foi muito além. Ministro Fux foi ao ponto de ir item a item para destruir completamente anos de trabalho do Alexandre de Moraes com a grande mídia. Não há hoje mais uma pessoa que possa, de cabeça erguida, defender a tese do Alexandre de Moraes. Não sobrou mais nada. Não sobrou mais nada. E eu estou acompanhando aqui o voto da Carmen Lúcia, aqui meio que transversalmente, e é triste ver que ela está utilizando os advogados dos réus, inclusive do presidente Bolsonaro, mas os advogados do réu, para legitimar o processo. Está vendo? Esse processo foi tão legítimo que os advogados fizeram um ótimo trabalho. Que era exatamente o que o tribunal queria que os advogados fizessem. Legitimassem a sua farsa. E o ministro Fux acabou com isso. Acabou com um voto tão técnico e tão pouco militante que desestabilizou o Tribunal Federal. Porque essa ideia de que o tribunal é unido, essas declarações do Gilmar Mendes, isto é uma farsa, é uma mentira. Essa suposta unidade é um golpe de propaganda. Gilmar Mendes, enquanto fala para todos que o tribunal, não sei o que, inclusive parece que estava na plateia, agora acompanhando o julgamento, fica lá fazendo encontros de bastidores, negociando outro tipo de coisa. Já foi pego nessa história, não sou eu que estou dizendo, não estou nem cometendo nenhuma inconfidência aqui, porque isso se tornou público. E eu digo que há outros ministros descontentes com a postura do Alexandre de Moraes, que para fora, para manter uma suposta unidade institucional, declaram uma coisa, mas para dentro fazem outra. E nós sabemos quem eles são. E é por isso que nós podemos antecipar o voto do ministro Fux, que não estava contente com os rumos políticos que o tribunal estava tomando. E na segunda turma há mais pessoas. E às vezes dá a impressão de que nem eles sabem quem é quem, porque teve muita gente surpresa com o voto do Fux na imprensa, de forma impressionante, sem acreditar no que estava vendo. Mas você, no Paulo Figueiredo Show, já sabia. Vejam, na terça-feira antes do julgamento, terça-feira, um dia antes do voto do Fux, vejam o que eu disse no programa. Uma surpresa até agora nesse julgamento. Eu digo o seguinte, se houver algo inesperado nesse julgamento, será um votinho que seja, talvez, do ministro Fux, pela anulação ou pela absolvição dos réus. Anulação ou absolvição.
Eu diria que eu nem ficaria tão surpreso assim. Os confrontos hoje entre o ministro Fux e o Alexandre de Moraes e o Balofo mostram esse tipo de coisa. Essa possibilidade, essa animosidade. Estão deixando a gente sonhar. Sonhar com o quê? Com um votinho. E o votinho veio. Eu estava certo. Anulação e absolvição. Só que a imprensa não imaginava isso. Eu fiz aposta com um jornalista da Globo nos bastidores. Eu fiz aposta com um jornalista da Globo nos bastidores. Vamos pagar um jantar aqui no Makoto. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.